Que a paz de Deus esteja presente no seu coração, na sua vida. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para nós comentarmos as lições bíblicas da CPAD. Estamos agora no terceiro trimestre de 2014. Estamos estudando sobre o livro de Tiago. Já tivemos a lição de número 1, que eu convido você a, se caso ainda não ouviu o nosso vídeo, rever o nosso vídeo, o nosso arquivo de slide da lição número 1. E agora nós vamos estudar a lição de número 2, o propósito da tentação, ou seja, o propósito da provação. Essa é uma questão importante nós diferenciarmos nessa lição, que parece que conforme fica colocado na lição, às vezes se confunde o que é tentação e o que é provação. Mas vamos ver isso durante a lição. Convido você para fazermos a lição bíblica recomendada para essa lição. Meus irmãos, tende grande gozo quando passardes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Percebam que quando o texto fala cairdes em vale de tentação, conforme a versão que é colocada na revista da Escola Dominical, eu cito provação, por entender que aqui nesse caso a melhor tradução seja provação. Por isso que eu digo que nós temos que diferenciar o que é tentação, que nós vamos ver nesta lição, que é gerada pela própria natureza humana, da provação, que nem sempre é uma provação que é provocada por um erro ou por um desejo inadequado do ser humano, mas pode ser provado por Deus. Mas nós temos que nós não vamos ser tentados por Deus, mas podemos ser provados. É uma questão já desta lição. Vamos então à introdução desta lição. Uma das questões que nós já citamos na lição de número 1, que não pode ser desconsiderado na Epístola de Tiago, é a questão do sofrimento. É um tema que surge praticamente já com o surgimento do ser humano. É algo que esteve presente já desde os primeiros seres humanos, a questão do sofrimento. É uma questão que ao longo de toda a história da humanidade tem deixado as pessoas perplexas, confusas, porque é difícil entender o sofrimento, o porquê do sofrimento. Por isso que nós temos tantas interpretações, e principalmente interpretações teológicas equivocadas com relação ao sofrimento. É algo que fica evidente nesta epístola de Tiago, ou carta de Tiago, o que nós vamos ver também nesta lição. Devido à interpretação, vemos que muitas pessoas têm oferecido uma vida fácil, ou um evangelho fácil, e que nós vamos ver que a Bíblia ela trata isso de maneira diferente. Jesus não prometeu facilidade ou uma vida sem sofrimento, uma vida sem provação, mas pelo contrário, João 16:33 deixa bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Nós vamos ter aflição, é a palavra do Senhor Jesus. E Tiago aqui também reforça essa questão. Com relação à tentação, vem o questionamento: de onde surgiu? Qual é a origem da tentação? Então, nesta lição, vai ficar bem evidente que a tentação é algo que está dentro do próprio ser humano. E nós vamos ver que Tiago fala sobre isso. Então, essas questões do sofrimento, provações e da tentação são questões que nós vamos ver nessa lição. Já comentamos e quero reforçar aqui o que nós vimos já no vídeo anterior.
o contexto da Epístola de Tiago. Fala de um contexto do início da igreja, onde houve muita perseguição, várias perseguições sobre a igreja, onde muitos dos judeus cristãos foram dispersos, fugiram de Jerusalém, saindo por Judéia, Samaria, até os confins da terra, como nos diz a palavra de Deus. São chamados os judeus a dispersão judaica, que ocorreu em vários períodos da história do povo de Israel. E aqui na história da igreja também não foi diferente. Vemos a perseguição que houve sobre os judeus cristãos, que levou-os a fugirem de Jerusalém. Aí vem a dispersão, passam a congregar nas sinagogas e, no caso da igreja, cristãos muitas vezes nas casas, por causa da perseguição. Um grande sofrimento. Então nós vemos que não somente a Epístola de Tiago, mas muitas outras epístolas foram escritas dentro desse contexto. Um contexto em que a igreja estava sofrendo muito, que as pessoas que se manifestavam como seguidores de Cristo sofriam grandes perseguições e grandes sofrimentos e aflições. E por isso que nós vemos que as epístolas, muitas delas, falam e encorajam os seus destinatários, que são esses judeus dispersos, sobre a questão do sofrimento, como encarar o sofrimento, o que Tiago também vem fazer nessa epístola. Em Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 15, traz aí alguns questionamentos, algumas afirmações que nos ajudam a entender o motivo das provações, o motivo das aflições e do sofrimento. Nós vemos que não estamos imunes, como já citado anteriormente. Aqui Tiago nos fala sobre isso, nos ajuda a entender qual o propósito das provações, do sofrimento, das aflições, que muitas vezes nós somos submetidos na nossa caminhada cristã. Da mesma forma que nos evangelhos, nós vemos aqui também Tiago falar sobre ter gozo nas tentações, gozo nas provações. E aqui eu coloco no arquivo de slide o gozo nas provações, tentações versus teologia da prosperidade, aquilo que eu já comentei na introdução. E nós vemos aí muitas pessoas ou muitas denominações pregando o evangelho fácil, uma vida fácil, uma vida sem sofrimento, sem aflições. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que isso contradiz com o próprio ensinamento bíblico, que reforça que nós iremos passar por aflições, por sofrimento. Todos nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldade. E a palavra de Deus nos encoraja, sim, a enfrentarmos as dificuldades, as aflições pela qual nós venhamos a passar de cabeça erguida, confiando em Deus, sabendo que Deus não nos abandonou. Você que está nos ouvindo, que porventura tem duvidado muitas vezes do cuidado de Deus, da proteção de Deus, saiba que Deus, Ele está presente. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está no controle, por mais que pareça que não está. Deus está no controle da nossa vida, no controle da sua vida. Ele está no controle dos poderes que são exercidos sobre a nossa vida. Ele está acima de tudo. E como os destinatários de Tiago, nós somos aqui encorajados, mesmo passando por aflição. Não sei em que momento você está passando na sua vida, mas sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Levante a sua cabeça, tenha ânimo e enfrente as dificuldades, confiando que Deus é com você, que Deus vai te dar a vitória. Erasmus, a palavra grega para a tradução de provação, de tentação em algum sentido, nós vemos que significa prova, teste. Então, no sentido aqui de provações, momentos em que nós passamos dificuldade, passando por provações, muitas vezes independente de nossas atitudes, de nossas ações, que nós estejamos passando por dificuldades. E essas muitas vezes são mais difíceis, quando você percebe que não é por alguma coisa errada que você tenha feito, por alguma coisa inadequada, mas por força da aprovação da sua própria fé, pela sua manifestação da fé que você tem. Talvez você esteja passando por essa dificuldade como essa, talvez não você, mas você que é professor, alunos seus estão passando por esses momentos difíceis e precisam de uma palavra sua neste momento. É o momento adequado quando nós estudamos Tiago, onde nos encoraja a superarmos as provações, as dificuldades, confiando em Deus, olhando, como diz o autor de Hebreus, para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
O Salmo de número 34, verso 19, já fala que o justo, ele passa por aflições, por provações. Já no Antigo Testamento nós vemos isso, ele dizendo que o justo também passa por aflições. Diferente da teologia da retribuição, que nós vemos presente também na história de Israel, presente em vários livros, como o livro de Jó, é uma questão que eu trabalho no meu livro, Educação Cristã Libertadora, essa teologia da retribuição, onde afirma que o justo não sofre, que se existe um sofrimento, se existe uma enfermidade, é porque tem um pecado ou tem uma culpa. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que João 16,33, por exemplo, que já afirmei, quando Jesus afirma que nós passaríamos por aflições. Então não está relacionado ao pecado ou erro, por mais que nós possamos também sofrer por causa do nosso pecado, por causa das nossas atitudes erradas, são as origens do sofrimento. Pode ser por um fruto de atitude errada, que você tem as suas consequências, mas não quer dizer que se você está sofrendo, está enfermo, que é por causa de uma atitude errada ou por causa do pecado, mas pode ser por causa de umas circunstâncias na nossa vida que nós temos que enfrentar e que é um momento difícil que nós estamos passando, mas nós podemos confiar em Deus, que Deus vai dar a solução para o nosso problema. E por falar em problema, eu quero aproveitar esse momento para pedir a sua oração, mesmo no meio desse vídeo, porque essa semana a notícia da minha mãe, que mora em Morão, é que ela teve um derrame e ela está hospitalizada. E eu aproveito para pedir a sua oração em favor da minha mãe, Maria Francisca Dantas Neves. Ore em favor da minha mãe para que Deus venha auxiliar nesse momento difícil e venha corrigir a anomalia na sua saúde, no seu corpo, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos tem poder para isso. Então eu conto com a sua oração neste momento de dificuldade que eu estou passando junto com a minha família. Eu coloco no meu arquivo de slide enfrentar a provação, dificuldade versus derrota. Porque a atitude, a nossa atitude diante das provações, a nossa atitude diante das aflições vai determinar muitas vezes o resultado, que é a vitória ou a derrota nossa espiritual nesse sentido. Então a maneira ou a atitude que nós enfrentamos dificuldade, as provações, vai determinar, vai influenciar de maneira significativa no resultado da nossa fé. Por isso que esse texto, esse tópico fala sobre o fortalecimento da nossa fé por meio da provação, por meio da dificuldade, porque nós devemos sair muito mais forte de como entramos nas aflições, nas provações, para que a nossa confiança em Deus possa ser fortalecida, para que nós possamos conhecer o poder de Deus na nossa vida. É por isso que Tiago fala sobre essa fé que produz a paciência. Uma fé, mesmo no momento difícil, de dificuldade, de aflição, uma fé de que Deus está no controle, de que Deus, no momento dele, não no nosso, vai nos dar a resposta. Isso vai ensinar-nos a ter perseverança, confiarmos em Deus, mesmo quando aparentemente não existe uma resposta, não existe uma solução, sabendo que Deus é muito maior do que o nosso problema, que a nossa dificuldade, e Ele tem poder para resolver o nosso problema, talvez não do jeito que nós queremos, mas do jeito de Deus, que é a melhor maneira. Aqui quero trazer para você, que eu cito lá no arquivo de slide, uma ilustração da crisálida. Existe uma ilustração que fala de um homem que, caminhando pela rua, de repente ele vê uma crisálida. A crisálida, que é o momento da metamorfose, da transformação da lagarta para a borboleta, que é aquele casulo, que é o momento intermediário. Ele viu aquele casulo e ele viu que ali dentro tinha uma vida, algo se esforçando para romper aquele casulo, que era a borboleta, a formação, a transformação, para ela poder voar. A borboleta que tem uma vida curta, mas que no pequeno momento de vida ela apresenta a sua beleza. Ele, olhando para aquele casulo, vendo que ela estava se esforçando para sair e não saía,
e vai tentando abrir um pequeno orifício e se esforçando, ele impaciente com aquilo, quer ajudar e vai abrindo um pouco aquele orifício para que ela saísse. E ela continua se esforçando para sair, não consegue, abre um pouco mais, mas continua, e ele impaciente, ele acaba abrindo um pouco mais o orifício do casulo para aquela borboleta sair. Ela continua se esforçando, não consegue, e por fim ele abre de uma vez. E de repente ele vê aquela borboleta saindo com cores lindas, bonita, e ele se alegra, é um sorriso ao ver aquilo. Eu ajudei essa borboleta a sair do seu casulo. Mas de repente ele percebe que ela começa a andar em círculo e não voa. Por quê? Porque aquele esforço que ela estava fazendo para romper aquele casulo era necessário para fortalecer os seus membros, para que ela pudesse sair e voar. Voar e ter a liberdade no seu pequeno momento de vida e apresentar a sua beleza. Então ele percebe que aquela ajuda que ele havia feito, que na realidade não foi uma ajuda, mas acabou atrapalhando a vida daquela borboleta. É assim também para a nossa vida. Os momentos difíceis que nós passamos, aflições da nossa vida, que servem para fortalecer a nossa fé, para nos aproximar mais de Deus, para nos levar mais próximo de Deus. E que muitas vezes nós queremos também, como aquele homem, antecipar. Muitas vezes um caminho que nós temos que percorrer por muitos outros meios, buscamos talvez antecipar, nos livrar muitas vezes de momentos difíceis da nossa vida. Mas são momentos necessários para o nosso crescimento e para a nossa aproximação de Deus. Quem sabe? O momento que você está passando é um momento que Deus está permitindo para que você o conheça mais, para que a sua fé seja fortalecida, para que você se aproxime de Deus. Procure então perceber qual é a vontade de Deus na sua vida, qual é a vontade de Deus nesse momento que você está passando, ou talvez você que é professor, professora, os seus alunos estão passando. Então, auxilie-os a perceber o momento da sua vida e a confiar mais em Deus, para que a sua fé seja fortalecida. Todos nós somos provados de uma forma ou de outra. 1 Pedro 6 e 7 nos traz uma importante citação que eu quero deixar para você. Agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, peirasmos, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tiago 1,2 nos fala do gozo que já citei anteriormente na provação. E aqui em 1 Pedro nós vemos a comparação da fé como o ouro que é colocado no fogo. O fogo, que por mais que as pessoas usem inadequadamente essa analogia do fogo, quase que 100% na Bíblia fala sobre purificação. O fogo é para purificar, é para trazer uma purificação, para que haja uma pureza na vida das pessoas. Então essa provação, esses momentos difíceis que nós passamos como uma purificação da nossa vida, para melhorarmos o nosso comportamento, a nossa atitude diante das pessoas, da sociedade e principalmente diante de Deus. Romanos 8:28, 12:2, nós vemos que Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é que nós precisamos, que necessitamos. Então deixe a sua vida, confie a sua vida inteiramente na condução e no controle de Deus. Ele sabe o que faz. Vamos então à aplicação prática desse tópico. Como você tem lidado com a tentação e provação? Você tem saído fortalecido das provações? São aí algumas questões, algumas reflexões que nos ajudam a pensar um pouco e trazer para a nossa vida os textos que nós estamos estudando em Tiago. Vamos ao segundo tópico desta lição. Os versos 13, 14 e 15 de 1 Tiago deixa bem claro que a tentação não vem de Deus. A origem da tentação não é divina, mas da própria natureza humana. Ou seja, nós pecamos, nós caímos em tentação pela nossa própria concupiscência, porque nós buscamos atender os nossos próprios desejos, as nossas vontades carnais. Alimentamos
essa carne, esses desejos que nós temos pela nossa própria natureza humana, que ela é pecaminosa. Como o exemplo que nós vemos dos primeiros seres humanos, buscando seus próprios interesses, duvidando da palavra de Deus, buscando aquilo que enche os seus olhos, aquilo que alimenta o desejo da sua carne. É o exemplo que nós temos dos primeiros seres humanos, onde eles duvidam da palavra de Deus. É assim que muitas vezes começa as pessoas a buscar ou a cair na tentação ou ceder-se para a tentação pecando, duvidando da palavra de Deus, buscando atender aquele desejo que está no seu íntimo e foge, muitas vezes distancia-se da palavra de Deus, distancia-se de Deus. Existe um escritor que já deixou há muito tempo escrito que ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra de Deus. Aí tem um papel importante que nós vamos reforçar um pouco mais à frente, a importância da palavra de Deus na nossa vida, para nos afastarmos, ou para como nós lidarmos com a tentação. É a palavra que nos ajuda nos momentos de dificuldade a purificarmos a nossa mente também. O próprio Senhor Jesus diz que nós somos limpos pela palavra. Por isso que eu deixo no meu arquivo de slide a expressão que o pecado na realidade é uma escolha da pessoa que comete o pecado. Tem pessoas que dizem assim, foi o diabo que me tentou, que me seduziu e eu acabei pecando. Muitos põem a culpa no diabo pela sua própria natureza pecaminosa, pelo seu desejo. Nós temos a ilustração que eu já citei para vocês outras vezes também da rã. Quando você coloca uma rã numa panela de água fervendo, ela imediatamente pula, porque ela tem o sangue frio, sabe que vai morrer cozida. Mas se você colocar numa água fria, uma rã, e colocar no fogão e aquecer o fogo pouco a pouco, a água vai aquecendo, chegando no estado de ebulição, e vai ferver e vai cozinhar essa rã, porque ela vai se acostumando com aquela temperatura e ela não pula, porque ela vai acostumando ao meio ambiente, até o ponto dela ser cozida e morta. Tem muitas pessoas morrendo espiritualmente falando, fazendo analogia com essa experiência da rã, que são as pequenas coisas que vão entrando na vida do cristão, que ele vai se acostumando com esse ambiente, vai se acostumando com essas coisas que vão entrando na sua vida, e quando ele menos se apercebe, ele também está cozido espiritualmente falando, está morto espiritual, porque ele vai cedendo à tentação, cedendo aos desejos da carne que vão adentrando pouco a pouco na sua vida. É o cuidado que você, que o seu aluno, que a sua aluna precisa ter, estar percebendo o ambiente que está inserido, para não deixar se envolver pelo ambiente, mas transformar o ambiente em que está inserido. Em Marcos 7,15, nós vemos Jesus afirmando que o pecado não vem de fora para dentro, mas está dentro de cada ser humano, está dentro de nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, tomar cuidado com aquilo que move os nossos pensamentos. Nós temos que estar constantemente filtrando aquilo que nós estamos pensando, imaginando, para que nós possamos estar focados naquilo que pertence a Deus, aquilo que agrada a Deus. O verso 14 de Tiago nos diz o seguinte: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A sua própria concupiscência é o que está lá dentro, é o que toca, é o que move as pessoas, que é o seu desejo. Ser tentado, então, é sentir-se aliciado pela sua própria malícia. O ser humano é atraído por aquilo que deseja, aquilo que está lá tocando o seu coração, movendo o seu desejo, as suas vontades. Por isso que o apóstolo Paulo muitas vezes recomenda nos submetermos à vontade de Deus. Saber qual é a perfeita, a pura vontade de Deus na nossa vida e seguirmos esse desejo, colocarmos esse desejo no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Com relação à tentação, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. É quando nós, sendo tentados, sabemos que nossa natureza pecaminosa
ela tende ao pecado, e nós temos que controlar esse desejo de forma que não venhamos a cair em tentação. Por isso que nos diz já a oração do Pai Nosso: livrai-nos, né, de cairmos na tentação, estarmos atentos, vigilantes constantemente, para não cedermos e pecarmos. Por isso que o Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como eu disse anteriormente, que a palavra de Deus ela venha fluir na nossa vida. Por isso que é importante a escola dominical, por isso que é importante a meditação na palavra de Deus, que a palavra de Deus venha nos orientar, porque constantemente ao lermos e estudarmos a palavra de Deus, o Espírito Santo fará nos lembrar desta palavra nos momentos de aflição, nos momentos de tentações, de provações, para que nós possamos estar alerta para não pecarmos. Quero deixar uma outra ilustração para você também, não sei se já deixei em outros vídeos, mas deixei gravado para você. De um homem que tinha um pássaro e tinha um gato. E esse homem gostava desses dois animais na sua casa, tratava-os de uma maneira parecida. Mas o gato, que é muito manhoso, que é carinhoso, que ele é, vamos dizer assim, jeitoso, acariciando e passando sempre perto daquele homem, sentando ao seu lado, esse homem passou a pegar-se com aquele gato mais do que o pássaro. Alimentava e cuidava do gato constantemente e foi deixando de lado o pássaro, a ponto de esquecer muitas vezes de alimentar o próprio pássaro. E passou a alimentar o gato e desprezou o pássaro. E com o tempo o pássaro foi emagrecendo, foi perdendo as suas penas, ficando fraquinho, raquítico, e o gato ficando cada vez mais bonito, viçoso. Certo dia, o dono dessa casa saiu e deixou o gato na sua casa. E o gato olhou para o pássaro, que já estava bem fraquinho, quase morto, sem as suas penas. Ele olha para o pássaro na gaiola, não muito contente com a vida que tinha ainda, falou: vou comer esse pássaro também. Pulou na gaiola, tentou derrubar o pássaro para comer. E nesse momento, o senhor volta para casa. E escuta o barulho e volta. E ele viu o gato quase para abocanhar o pássaro. Ele pega o gato, joga para fora de casa e começa a alimentar aquele pássaro novamente. Fica com dó do pássaro. Alimenta e o pássaro vai tendo vida novamente, vai engordando, vai saindo as penas. E ele volta à mesma natureza, à mesma posição, situação que estava anteriormente, forte e viçoso. Nessa ilustração, o gato simboliza a carne e o pássaro o espírito. Então, dependendo do que você está alimentando, é o que está sendo fortalecido na sua vida. Ou a carne para o pecado, ou o espírito para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. É isso que nos fortalece a fé. Nós evidenciarmos, focarmos e alimentarmos aquilo que agrada a Deus, que provém de Deus. Aí estaremos fortalecidos e poderemos passar por cima, passar de largo, a Páscoa, passar por cima do pecado. E nós superarmos as provações, momentos difíceis e não cairmos em tentação, mas agradarmos a Deus e fazermos a vontade de Deus. Como você tem lidado com a tentação? Tem cedido aos desejos carnais? Você tem alimentado com as coisas espirituais ou carnais? E aí? Como tem sido na sua vida? Pare, pense e leve, você que é professor e professora, seus alunos a pensarem também sobre isso. Vamos ao terceiro tópico desta lição. Conforme nós já vimos, que a provação serve para fortalecer a nossa fé. E aqui nós vemos que um dos propósitos das provações é para provar a nossa fé. Ou seja, provações que servem para fortalecer a confiança que nós temos em Deus. A confiança na dependência, aprendemos a dependermos de Deus e confiar que Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer uma vida passiva, dizer Deus fará e não fazemos a nossa parte. Não, pelo contrário. Nós temos que também fazer a nossa parte, nós temos que lutar, nós temos que fazer aquilo que a nós é necessário fazer.
mas confiarmos naquilo que é Deus quem faz, naquela proteção no agir de Deus. A sabedoria que nós temos que pedir a Deus, que na próxima lição nós vamos estudar sobre isso, que vem nos ajudar a entender o momento de nós agirmos e o momento de confiarmos na ação de Deus, no agir de Deus. Saber quando é Deus que vai agir e que nós devemos confiar e esperar nele, provar a nossa fé. Hebreus 11, nós vemos ali a galeria dos heróis da fé. Cita várias pessoas que corajosamente, pessoas que em momentos difíceis da vida, pessoas que deram a sua própria vida, pessoas que abriram mão da sua vida no sentido de viver a sua própria vida em prol da palavra de Deus, em prol da sua fé em Deus, pessoas que venceram. Aí vem o conceito da fé, de confiar naquilo que nós não vemos, naquilo que não está presente aos nossos olhos, mas que nós confiamos e passamos a ver pelos olhos da fé, devido à ação de Deus, ao confiar no movimentar na ação de Deus. Então são provações que vêm fortalecer, provar a nossa fé, provar no sentido de aumentar a nossa fé, de aproximarmos cada vez mais de Deus e conhecermos a Deus, uma experiência com Deus. O conhecer no sentido experiencial, conhecer experiencialmente a Deus. Esse que é o conhecimento verdadeiro, vivendo mesmo em situações, tanto na alegria, como diz o apóstolo Paulo, naquele texto tão que as pessoas costumam utilizar inadequadamente, que já citamos isso, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, quando ele cita anteriormente que havia passado provações, passado necessidades, mas também abastanças, momentos de felicidade. Em tudo isso, Deus é quem fortalece. Em tudo isso, ele diz que ele sabia viver e servir a Deus independente das circunstâncias, na alegria ou na tristeza, no choro ou no riso. O apóstolo Paulo nos explica isso. Aqui Tiago também nos reforça que essas provações que nós passamos muitas vezes é para provar a nossa fé, é para nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Tiago 1:12 reforça bem isso. Vamos rever o que Tiago disse? Bem-aventurado o varão, ou seja, bem feliz, o varão que sofre a tentação, ou seja, bem feliz o ser humano, o homem e a mulher que sofre a tentação. Por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então nós vemos aí que aqueles que são provados e que passam nesse teste, como nós vemos que é uma tradução da própria palavra provação, ele tem garantido a coroa da vida, ou seja, uma vida além desta vida, uma vida com Deus. E é isso que nós almejamos, e é isso que nós devemos buscar. E é isso que você, que é professor e professora, deve lembrar os seus alunos, que deve ter isso como referencial na sua vida, para que no momento de tristeza, de angústia, de provação, possa lembrar do que está reservado. Como o exemplo que a palavra de Deus nos diz da mulher que está para dar à luz, que sofre durante dores, mas no momento em que ela lembra do que vai ser gerado no seu ventre, dá ela satisfação. No momento que ela gera essa vida, ela se esquece do seu sofrimento, esquece da angústia, da dor que passou, pela alegria de ver aquela criança sendo gerada. É isso que deve mover a nossa vida. A alegria da salvação, a alegria de Deus, que faz parte do fruto do Espírito, que é essa alegria que nos faz lembrar das coisas que Deus tem para nos dar, que é muito maior do que o sofrimento e a dor que muitas vezes nós passamos. É difícil, eu sei, no momento de dor, de sofrimento, aprender a confiar em Deus, na ação de Deus. Mas esse é o caminho da vitória, é o caminho da alegria, é o caminho da bem-aventurança. E é este o propósito da provação, que vem sobre o salvo, sobre aquele que crê em Deus. Interessante que a palavra paciência, que nós vemos aí em Tiago, está relacionado a muitos temas, como por exemplo, está ligado a tribulações, Romanos 5:3, Tiago 1:3, ligado a aflições, 2 Coríntios 6:4, às perseguições, 2 Tessalonicenses 1:4, Tiago 1, verso 2 e 3, mas
também está ligado à vida eterna, Lucas 21:19, Romanos 2:7, Hebreus 10:36, como também a esperança, Romanos 5:3, Romanos 15:4-5, 1 Tessalonicenses 1:3, e também a alegria, Colossenses 1:11. Então nós vemos que a paciência, que é gerada a partir de Deus, está ligado tanto a questões de tristeza, de sofrimento, mas também a questão de alegria, de perseverança, de esperança. Uma coisa está relacionada à outra, demonstrando que essa paciência que é gerada pela provação segundo Deus, ela perpassa por momentos de provação, de angústia, como o Senhor nos disse que nós passaríamos, mas com a garantia de que nós sairemos desses momentos mais que vencedores, como nos diz a Epístola aos Romanos, porque nós somos bem-aventurados, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, suporte, aguente firme, porque o Senhor te dará a vitória. E a experiência gerada dessa paciência que é produzida a partir de Deus, a partir do cuidado de Deus, por mais que pareça que nós estamos esquecidos de Deus muitas vezes. É essa experiência dessa paciência que produz a maturidade espiritual na nossa vida. Jesus é o maior exemplo de pessoa de que amava a Deus, que andava segundo a vontade de Deus, mas que passou por aflições, momentos difíceis, mas que acima de tudo isso, como nos diz o autor aos Hebreus, em tudo ele foi vencedor. Passou pelas mesmas coisas que nós passamos, mas em tudo ele foi vencedor. E é o nosso maior exemplo. E o exemplo principalmente de vitória, de superação. Momento em que, de experiência, momento de comunhão com Deus. É esse exemplo que nós temos que levar conosco na nossa vida. É esse exemplo que Tiago leva os seus destinatários a focar para que eles pudessem ter vitória no momento de dificuldade. Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você tem sido paciente nas provações? Tem confiado e esperado na ação de Deus? Você tem sido paciente? Tem esperado em Deus? Espere em Deus. Confie em Deus. Ele cuida de você. Vamos então às considerações finais desta lição. As provações servem para fortalecer a fé do salvo. Nós vimos nessa lição que as provações, elas servem para fortalecer a nossa fé, para firmar a nossa fé. Não é para nos destruir, não é para nos deixar cabisbaixo, down, mas é para fortalecer a nossa fé. Um exemplo da crisálida que eu deixei, para que nós possamos ter os nossos membros fortes, fortalecidos, e no momento em que nós precisarmos, nós estamos preparados, com uma fé fortalecida, para superarmos as mais diversas provações. A tentação tem origem na própria natureza humana. Nós vimos também, com relação à tentação, que ela vem de dentro, que ela vem lá da nossa natureza pecaminosa, dos nossos desejos, e que nós devemos cuidar dos nossos desejos, cuidar das nossas vontades, constantemente estar filtrando, policiando o que está movendo os nossos desejos, o nosso coração. E uma das formas que nos auxilia é a palavra de Deus, é a comunhão, a oração, a proximidade com Deus, para que os nossos desejos sejam movidos pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, como exemplo do homem que tinha o gato e o pássaro, que possamos alimentar o espírito, alimentarmos da vontade de Deus na nossa vida, para estarmos fortalecidos, para que a carne seja derribada, seja amortecida, como nos diz o Senhor Jesus e o apóstolo Paulo, para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus e vençamos as tentações de nossa vida. A superação das provações nos conduz a uma maturidade espiritual. Por fim, nós vimos que o propósito das provações é nos fortalecer e amadurecer a nossa fé, para que aprendamos a confiar em Deus, para que sejamos pessoas maduras na fé. Não é que qualquer vento venha nos destruir, nos derrubar, mas que quando vem o vento,
quando vem a provação, como nós vemos lá em Mateus, o exemplo da casa construída na rocha, nós possamos estar firmes, confiantes em Deus e que possamos ser o exemplo para as pessoas que estão à nossa volta. Que esta lição venha ajudar você, venha ajudar os seus alunos a crescer na fé, a amadurecer na fé e que sejamos exemplos, que sejamos pessoas como referenciais para as demais pessoas que estão à nossa volta. Uma grande responsabilidade. Quero agradecer pela sua atenção, quero agradecer pela sua companhia e quero pedir a você que nos ajude a compartilhar. Nós que estamos cedendo parte da nossa momento, da nossa vida para ajudar, criando esses vídeos, esses vídeos live, e queremos que você nos ajude a compartilhar, para ajudar outras pessoas também. Compartilhe nas redes sociais, divulgue na sua igreja, ajude-nos a ajudar as demais pessoas também. Que um grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção.